Astronomia grega antiga. Tem aí uma excelente bibliografia de Andrew Gregory, para vocês verem, para quem se interessar mais pelo assunto. Ele usa essa gravura. Essa gravura é muito famosa, que aparece num livro de Camille Flammarion. O domo? O domo. Famosa gravura, famosa gravura. Essa gravura, uma xilogravura, na verdade, que foi a xilogravura, ela tem a base em madeira, né? Então, essa xilogravura, a primeira aparição documentada está justamente nesse livro de 1888 do astrônomo e escritor francês Camille Flammarion. O Flammarion, ele divulgou muita ciência à época em que ele vivia, ganhou muitos prêmios, inclusive denominações de corpos astronômicos em homenagem a ele. Então, o Flammarion ele foi muito conhecido à época, e ele usa essa gravura, não se sabe, já fizeram muita pesquisa em cima dessa gravura, não se sabe se foi ele mesmo que fez, se ela é anterior, quanto tempo é anterior, talvez pelo próprio cinzel usado, aí fizeram um estudo pela gravura do cinzel que teria sido usado para trabalhar com a madeira. E esse cinzel só teria aparecido depois de 1800. Então, não é medieval, por exemplo, não é uma gravura da Idade Média, mas é uma representação, seria uma representação da Terra plana. Hoje é uma representação para viagens alucinógenas. É muito usado para essa representação da Terra plana, eles usam para viagens alucinógenas, assim como uma boa representação para isso. Acho que a Terra plana também é uma boa representação para viagens alucinógenas. Então, sobre a astronomia grega antiga, como eu já disse inúmeras vezes, você tem a cosmogonia, né? A cosmologia, a cosmogonia. A cosmogonia seria como o universo foi criado. Então, nós vimos isso desde o Egito Antigo, há sempre duas explicações diferentes. Uma que é narrativa, através de deuses, e a outra que é mais metafísica, através de substâncias, de essências. Então, há uma essência em todo o universo. Nós vimos isso a Atum-Ra, no Egito. O Atum-Ra, ele seria, então, essa essência, que depois se divide em vários deuses. Há essa explicação, então, mais metafísica, e também a explicação através de narrativas, de deuses mesmo que criaram todo o universo. Há sempre isso em todos os povos. Então, a explicação mitológica e a explicação por essências, pela metafísica. Então, na narrativa, nós temos justamente a Teogonia de Hesíodo, que é uma obra de referência muito importante para a Grécia Antiga, assim como Ilíada, Odisseia. Então, são obras de referência importantíssimas. Na Teogonia de Hesíodo, que é de 750 a.C., o nascimento dele, ele fala do caos. Então, o caos foi a primeira coisa a existir. No início, o caos surgiu. Né? No início era o caos, né? E do caos fez-se a luz. Então, são imagens que existem em todos os povos. Também sempre falo que há essas duas vertentes, essas duas correntes de interpretação. Então, será que houve de um povo para outro uma influência? Ou será que todos os povos, em determinado momento, têm esse amadurecimento mitológico e filosófico de chegar em determinadas respostas às questões? Então, há essas duas correntes, precisa de um estudo muito mais aprofundado. Então, geralmente, através de viagens e guerras entre povos, há uma influência, há uma troca de informações muito grandes, e essa influência mesmo, entre os gregos e os romanos, por exemplo, ela é muito explícita, mas em outros povos nem tanto. Dos indianos para os gregos, por exemplo, tem que ser muito mais estudada para saber que influência houve. Então, nós vamos ver os pré-socráticos hoje,
é o principal tema de hoje, Muito é a interessante. parte da... E os pré-socráticos têm muita coisa. Então, essa parte da narrativa, antes de entrar nos pré-socráticos, essa parte da narrativa, então, na teogonia ele fala do caos, mas em seguida, possivelmente fora do caos, vieram Gaia, Tártaro. Tártaro é um deus e é um lugar. Então, o Tártaro ficaria ali embaixo, é um lugar... a essa época, é claro, a Terra era considerada plana ainda, então ele ficava abaixo da Terra. O Tártaro era um lugar distante, e pode ser um deus ou pode ser um lugar. E Eros, esse Eros, ele pode ser confundido, porque Eros, em outros lugares, é o nome de um filho de Afrodite. Então, a mitologia, ela varia muito, de lugar para lugar, época para época, né? Quem se interessar mais sobre o assunto de mitologia, eu recomendo este dicionário de mitologia do Pierre Guerra Grimal. Grimal, Pierre isso é Grimal bom. excelente, excelente, com todas as Eu referências. tive esse livro. Eu Nossa, esse tive. livro é fantástico. Esse livro eu tenho há 24 anos. Poxa, eu quero readquirir ele. Eu tenho aqui, professor, tenho. Sabe qual tem? Junito Brandão, já viu? Ah, sim, sim, sim. Tem um outro E é aqui, meio que um plágio desse aí, você sabe, né? Isídrio É meio que um Pereira. plágio. Esse aqui eu usei bastante, ó. Você deve ter o Isídrio Esse, Pereira. esse aí eu tive também, não É tenho o mais. É o dicionário de grego. português grego, Português, grego, Isidro grego, Pereira. Isídrio Pereira. Tem o Torrinha também. Torrinha é de latim, né? Se não me engano. Isso, eu não conheço, não. Na faculdade eu fiz grego. Eu achei que seria mais fácil do que o latim. Mas o Não, latim não, tem. mas Não, não é, não é. O grego não é mais fácil que o latim, apesar que o latim tem 7 desinências e o grego tem 5. Mas para quem se interessar sobre mitologia, gente, tem certas leituras que são obrigatórias para você entender uma série de bibliografias do nosso tempo. Então, a parte da mitologia grega, ela é essencial na literatura universal. Seria interessante ter um dicionário. Então, é claro, você pode consultar na internet. 24 anos atrás, né, eu comprei esse livro, muito bom para consulta. Você pega lá, por exemplo, Urano, Gaia, qualquer coisa assim. E não é só da Grécia, de Roma também. Muito bom. Então, veja, você tem na mitologia, vai ter pequenas variações ali entre época e lugar, isso para o mesmo povo. Não estou falando, vai passar de um povo para o outro, vai ter grandes diferenças e tal. Não, dentro de um mesmo povo, dependendo do lugar e da época, você tem variações mitológicas. Mas, de acordo, então, com a narrativa mitológica, você tem que a Gaia cria a Terra, né? Ela gera Urano, que é o céu, que juntos geram os titãs, que foram banidos por Zeus para o Tártaro. Então, a mitologia grega ela é riquíssima, ela tem muita coisa. E aí você tem os deuses olímpicos, o próprio Zeus, essa guerra. O Urano é morto por Cronos, que é o primeiro filho ali de Gaia e Urano. A Gaia gera Urano e depois ela tem filhos com ele, com o próprio filho. Ela tem filhos com o próprio filho. Esses temas são muito comuns na mitologia. Ela tem filhos com o próprio filho que geram os titãs. Então, a narrativa, né, a cosmogonia, como ela é explicada de uma forma narrativa através de deuses. Depois, com o nascimento digamos assim, da filosofia, de um pensamento mais racional, essas explicações mitológicas para o surgimento do universo, elas são deixadas de lado. Então, é claro, você tem ali divisões da sociedade, as pessoas que pesquisam de uma forma científica, as pessoas que se voltam ainda para as questões mitológicas. Então, você vai ter a divisão entre a religião e a ciência, né? A ciência, ela começa em muitos pontos, como na Índia, na Grécia, ela vai
vai surgir na Índia, surge bem antes do que na Grécia. Mas considera-se ciência mesmo, o método científico, muito mais à frente. Então, o que a gente chama de ciência para esses povos seria a observação um pouco mais rigorosa, como os babilônios fizeram, por exemplo, na astronomia, eram observações bastante rigorosas, com graus, inclusive, ali, com uma precisão até que bem razoável para a época. Os babilônios tinham essas observações, então, milhares de observações foram feitas durante 800 anos, eles observavam tudo, anotavam tudo. Tanto que o próprio Hiparco usa as observações dos babilônios. Então, há essa influência da Babilônia sobre a Grécia, há a influência da Índia sobre a Grécia. Agora, os que buscam essa explicação racional para os fenômenos, eles têm que seguir determinados métodos. Então, a partir de um determinado momento, não existe mais essa história de falar que, pelo menos para a explicação racional, não dá para dizer que o universo foi criado por um Deus. Isso, cientificamente, não tem o menor sentido, né? Principalmente porque deuses estão fora do tempo e do espaço. Veja, na própria mitologia grega, você tem que os Gaia, Tártaro e Eros, eles vieram fora do caos. Mas o caos era tudo. Tudo era o caos. Como é que eles vieram fora de algo que era tudo? Então, a mitologia ela não tem explicações, apesar de ser narrativa, é interessante ser simbólica, os símbolos são muito importantes para povos antigos, importantíssimos. Mas mesmo hoje, você tem símbolos de tudo, mas naquela época os símbolos eram usados como forma de poder, inclusive. E aí, então, ao longo do tempo, são buscadas explicações racionais para os fenômenos físicos, que já entra nos pré-socráticos. Então, que é a parte da metafísica. O nome metafísica mesmo, ele vem bem depois, né? Aqui são considerados como filósofos da natureza, os pré-socráticos. O outro nome seria filósofos da natureza. Então, o próprio Tales de Mileto, ele ainda usa elementos mitológicos. Então, Tales de Mileto é de 624, nascido em 624 a.C. Nessa época, 600 e pouco antes de Cristo, já Tales considerava a Terra esférica. Então, 600 antes de Cristo, a Terra já era considerada esférica por alguns filósofos da natureza, não todos. Não todos os filósofos da natureza, mas alguns. Então, ele considera ainda elementos mitológicos, tudo está cheio de deuses. E o próprio Tales, ele usa a água como uma essência, que havia para os pensadores da natureza, os filósofos da natureza, essa tendência de se afastar de qualquer explicação mitológica. Isso veio também, então a filosofia, ela se junta com as discussões da Ágora, em Atenas, e para explicações racionais, quando você está, por exemplo, num debate jurídico, que eles aconteciam na Ágora, você não pode falar que tal coisa é assim porque Deus quis assim. Mas, enfim, houve essa colaboração muito grande para o pensamento racional das discussões na Ágora. Então, os filósofos da natureza se voltam também para isso. Veja que o próprio Tales, ele considera a água como uma essência da sua cosmogonia. Quando eu digo que tudo é água, eu já perdi a diferenciação da água. Então, a água já não é mais água, porque tudo é água. E quando eu falo tudo é determinada coisa, tem um problema grave aí, né? Se tudo é água, isso aqui não é água mais, né? E se isso aqui não é água mais, o que é? Então, tem essa discussão cada vez mais precisa a respeito dos assuntos, é claro, com a pesquisa científica, isso vai avançando, mas essas primeiras tentativas de explicação do surgimento do universo, elas são sempre baseadas nessas escolhas metafísicas de uma essência. Então, pode ser uma essência única que se divide,
como nós vimos na China. Na China tem o 1, e o 1 se divide em 2, o Yin e o Yang, que se divide em 3, e aí gera todas as possibilidades do I Ching, e o I Ching tem ali 64 possibilidades que só podem ser comparadas com os argumentos lógicos da Idade Média, tem uma série de coisas assim interessantíssimas. Mas, da Idade Média foi estudado, mas é baseado em Aristóteles. Bem lembrado, Lucas Emerick, isso mesmo. Então, o arqué vai ser justamente esse princípio. Então, para Tales seria a água, né? Tem que tomar cuidado com esse problema que acontece, que quando você fala tudo é água, então você perdeu a diferenciação da água, né? Então, se tudo é água, tudo pode ser qualquer coisa. Você perde diferenciações ao fazer esse tipo de afirmação. Muito bem. O Aristóteles, em Decaelo, ele já pode ter atribuído o conhecimento da esfericidade da Terra a Tales. Então, o Aristóteles nasceu em 381 a.C. Veja que o próprio Tales ele já considera a Terra esférica. O Tales teria observado que estrelas visíveis em determinada localidade podem não ser visíveis mais ao norte ou ao sul, fenômeno que pode ser explicado em uma Terra esférica. Então, através de viagens, principalmente dos fenícios, que relatavam isso, que contornaram a África, você tem esse tipo de argumento. Então, veja, vemos constelações, estrelas aqui que não vemos em outros lugares. Por que isso acontece? Né? Justamente pela esfericidade da Terra. No Decaelo, de Aristóteles, que é este livro aqui, do céu, ele fala, nessa referência que eu coloquei, ele fala, para ele, a esfericidade da Terra é por conta de um centro. Então, as coisas precisam ir para um centro. Elas se movimentam para um centro. E, assim, a esfera seria a figura que seria o sólido, que vai justamente ter um centro para o qual, de todas as direções, as coisas se movimentam. Anaximandro de Mileto. Então, agora vem a escola de Mileto, né? Os vários. Mileto na Jônia, né? A escola jônica de Mileto. Sim, isso. Isso. Então, Mileto na Jônia. Então, tomando um substrato com maior abstração, Anaximandro elege o apeiron. Em grego tem ali um rapeiron, né? A gente fala meio rapeiron. Que pode ser traduzido por infinito, ilimitado, indefinido, e que tem, segundo ele, natureza divina, imortal e indestrutível, sendo uma mistura de todos os elementos ou um estágio anterior à sua diferenciação. Então, todos procuram justamente o arqué que estava falando do Lucas Emerick, que é essa substância inicial de onde tudo vai surgir, né? Veja que eles passam, então, de uma narrativa mitológica com deuses para substâncias. Já Anaxímenes, de Mileto, é o ar, é o pneuma. O ar é que seria essa substância, esse substrato físico da realidade, né? Até hoje a gente não sabe qual é o substrato físico da realidade. São átomos. E os átomos são feitos do quê? De quarks. E os quarks são feitos do quê? Né? E a matéria escura e a energia escura e tudo isso, eu preciso fazer um vídeo sobre matéria escura e energia escura. Então, até hoje a gente não sabe para onde esse negócio vai. Então, tem a teoria das supercordas, tem a gravidade quântica, tem uma série de coisas, né? E a gente não... É impossível chegar-se na essência mesma da realidade, né? Porque nós estamos na realidade, então nos falta sempre um dado, né? Que é ver a coisa de fora da realidade. Mas isso a gente não pode fazer. Então, para Anaxímenes era justamente o pneuma. Onde eu parei aqui? Sim. Como Anaxímenes visa não uma substância como matéria-prima, mas um processo de transformação observado na condensação, precipitação, rarefação e evaporação. Então, conforme as pessoas observavam ali fenômenos da natureza, elas escolhiam uma determinada substância
para ser ali, ó, eleita como o princípio físico da realidade. Tal modelo cíclico contém em germe a filosofia posterior de Heráclito e as mudanças materiais em um nível não sensorial que contém as bases do atomismo. Atomismo ali é de Leucipo e Demócrito, os atomistas. Então, você tem que esse modelo cíclico já influencia Heráclito. Nós já vamos ver o Heráclito já. Então, os elementos metafísicos do monismo de Tales, Anaximandro e Anaxímenes estavam presentes muito antes no pensamento indiano. Então, sempre insisto nisso, que a Índia, ela influenciou filosoficamente os pré-socráticos de muitas formas. Então, você tem ali o próprio pneuma grego, do Anaxímenes, ele é o prana indiano. Ele tem muitas correspondências com o prana indiano, como se vê no Atharva Veda. Coloquei ali a referência. O famoso Heráclito de Éfeso, o obscuro. Já vamos ver por que o obscuro. Então, ele sofre essa influência do Anaxímenes, e para ele, o elemento permanente é a própria mudança. Então, tudo muda. Tudo muda. Por que essa afirmação dele não muda, a gente não sabe, mas tudo muda, né? Acho que o fato dessa afirmação dele não mudar já está implícita na própria filosofia dele. Ele usava muitos paradoxos, né? Eles são estudados hoje, os paradoxos, né? Existe uma lógica dos paradoxos que é estudada por Graham Priest. Graham Priest é um grande lógico da Austrália, e ele estuda muito a teoria dos paradoxos, a lógica dos paradoxos. Então, você entender o Heráclito, primeiro que tem pouquíssimos fragmentos ali que sobraram, né? Do Heráclito mesmo. Então, muita coisa dos pré-socráticos a gente sabe por comentadores. Então, comentadores um pouco posteriores a eles, né? Historiadores, comentadores, outros filósofos. O que Aristóteles falou de tal pessoa? Por que escritos dessas pessoas não sobraram, não restaram? Então, de Heráclito sobraram alguns fragmentos que são estudados, mas muito vem de comentadores. Então, veja que o Parmênides ele usa princípios lógicos, que depois o próprio Aristóteles vai desenvolver. Aristóteles desenvolve na metafísica, a lógica aparece na metafísica, aparece, se não me engano, nos primeiros analíticos. Então, a lógica aparece em vários trabalhos de Aristóteles, ele desenvolve isso. Aristóteles, ele escreveu sobre tudo, sobre todos os assuntos, todos. Então, o Parmênides, contemporâneo ali de Heráclito, pouco depois, ele usa justamente princípios lógicos nas suas argumentações. Já o Heráclito, ele usa paradoxos. É completamente diferente. Então, ele usa de afirmações antilógicas. Uma delas, o fragmento 49, nós dois somos e não somos. Então, isso aparece, esse tipo de afirmação aparece muito em Heráclito. O seu elemento universal de escolha é o fogo. Então, veja, você tem ali que ele considera a mudança como um elemento permanente. Fica estranho, né? A mudança é um elemento permanente. Então, a mudança, ela acontece sempre... É o próprio paradoxo de Heráclito. Paradoxo, isso aí. Por isso, o obscuro. Por isso, ele era chamado de o obscuro, né? Porque era tudo baseado em paradoxos mesmo. Então, já o Parmênides, não. Não, ele se baseava sempre na lógica da época. Você tem aí os 3 princípios lógicos principais. O princípio da identidade, uma coisa é ela mesma, o que já o Heráclito não concorda. O princípio da não contradição, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído, ou uma coisa é, ou uma coisa não é. Não existe uma terceira opção. Não existe um talvez, né? Talvez seja, talvez não seja. Não existe isso para a lógica clássica, digamos assim.
para a lógica aristotélica clássica. Não existe esse tipo de coisa. Vocês vão ver isso muito tempo depois, né? Um exemplo que eu dei de estudioso disso é o próprio Graham Priest. Então, o elemento que ele escolhe é o fogo. Eu vejo que o próprio fogo, enquanto mantém a sua identidade, ele consome o objeto e esse objeto muda o tempo todo. E outros paradoxos aí do próprio Heráclito, enquanto se move, está em repouso. E o que o Isaías estava falando é impossível entrar duas vezes no mesmo rio. E vai acontecer sempre com os pré-socráticos, esse tipo de coisa. A imagem do rio ela é usada por Buda no Mahavaga, como uma analogia com algo que nunca é o mesmo em dois momentos. E o fogo, como símbolo do Uno, está no Rig Veda. Então, insisto nessa influência que a filosofia grega dos pré-socráticos sofre da filosofia indiana, através de vários canais aí de difusão. Já acontece o contrário na época de Platão e Aristóteles. Eles influenciam os indianos. Muito bom. Pitágoras de Samos. Pitágoras tinha ali uma seita. E, inclusive, tem história sobre Pitágoras e Hipasso. Ele teria matado o Hipasso, um dos discípulos dele, porque o Hipasso falou sobre o triângulo retângulo, né? Naquela época, conhecimento era algo para pouquíssimas pessoas. Muito poucas. Então, aquilo não era o próprio Pitágoras. Então, voltando ao assunto, o próprio Pitágoras, ele tinha uma espécie de uma escola em que ele recebia dos pais desses alunos, etc. Formou essa seita pitagórica. E o conhecimento tinha que ficar ali dentro. Essa história do Hipasso. O Hipasso, o discípulo, teria chegado para ele, legal, o seu teorema, né? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, maravilha. E se o triângulo tiver dois lados, dois catetos que valem 1? Quanto vale a hipotenusa? Então, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado dá 2. O resultado pedido pelo Hipasso seria a raiz de 2. E a raiz de 2 seria, para Pitágoras, uma aberração, um absurdo, né? Então, diz a lenda que Pitágoras matou o próprio discípulo afogado por conta do raiz de 2. Para Pitágoras, o elemento unificador era o número. Então, número no sentido de uma razão ou proporção, sugerido pela íntima relação entre astronomia e acústica, a chamada harmonia das esferas. Então, já falei sobre isso em outras lives. Essa harmonia das esferas é você relacionar a música com astronomia. A própria precessão dos equinócios, ela estaria relacionada com a vírgula pitagórica. Então, há essas tentativas na antiguidade de você relacionar vários conhecimentos em um só, achar uma teoria sobre tudo, né? Até hoje existe isso a respeito da teoria das cordas, querer unificar a física quântica com a relatividade. Até hoje existe esse tipo de coisa. Naquela época, as coincidências, elas eram muito maiores, porque as medidas não eram precisas. Então, na Bíblia, você pega Reis 1, capítulo 7, versículo 22, você tem ali no Templo de Salomão uma cisterna, uma caixa d'água, onde o pi vale exatamente 3. A volta pelo diâmetro é o pi. São 10 côvados de uma borda a outra, 5 côvados de altura e 30 de circunferência. Isso. Então, 30 de circunferência por 10 de diâmetro, você vai ter que o pi, que é a volta de uma circunferência pelo diâmetro, dá exatamente 3. Então, na época bíblica, o pi valia exatamente 3. E por que isso mudou? Porque foi ficando cada vez mais precisa a medida. E precisava que essas medidas elas fossem refeitas por uma série de motivos, né? Cálculos, inclusive, de estruturas, para engenharia, né? Dava um erro ali, desmoronava o negócio. Então, com
com as pesquisas, descobriram que o π ele não vale 3 exatamente. O côvado não é uma medida precisa. O côvado, inclusive, vai valer de lugar para lugar um número diferente, um valor diferente. Então, essa harmonia das esferas, ela é um assunto interessantíssimo. Eu pesquisei isso há muito tempo. Faltou, como já disse em uma outra live, faltou eu ler o Harmonia do Mundo, de Kepler, em que ele liga também uma série de conhecimentos. Ali é um livro dificílimo, a Harmonia do Mundo de Kepler.